Salve, rapaziada, sejam aqui a mais um vídeo no canal. Antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para me ajudar. E bora falar um pouquinho sobre a derrota do Corinthians de ontem aí para o Flamengo de 4-0, goleada. Vamos falar também sobre o Dorival, o que o Dorival achou desse jogo do Corinthians. E vamos falar um pouquinho da partida, mano. Então deixa seu like, venha comigo comentar um pouquinho sobre esse jogo. Falar um pouquinho, né, mano, do Corinthians aí. Que partidinha ridícula essa partida do Corinthians. E essa semana tem Copa do Brasil. Copa do Brasil começa amanhã, terça-feira, quarta, quinta. Sábado também já tem Brasileirão. Então bora falar um pouquinho pra cima. Bora, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Corinthians perde de 4-0 aí pro Flamengo ontem no Maracanã. Flamengo foi superior do primeiro ao último minuto. O Corinthians não conseguiu atacar o Flamengo. O Flamengo não teve perigo com o Corinthians, tá? O Flamengo não sofreu nenhum perigo com o time do Corinthians. O time do Corinthians totalmente apático, tá, mano? Totalmente o time do Corinthians não conseguiu jogar bola. A equipe do Flamengo foi superior ao primeiro ao último minuto. E Dorival, ainda dá tempo, hein, mano? Não assinou nada, ainda dá tempo de ir embora. Ainda dá tempo, porque vai ter muito trabalho para arrumar essa equipe, tá? Vai ter muito trabalho. Como todos já sabemos, o Flamengo é uma das melhores equipes do futebol, tem ótimos jogadores, tem excelentes jogadores. Pedro é um desses. Se continuar jogando a essa altura, certeza que vai ser convocado para a seleção brasileira. Já era para ter sido convocado, mas infelizmente sofreu a lesão, tá voltando agora aí a jogar futebol, a entrar nos gramados. Então o Flamengo ganha aí de 4-0 aí da equipe do Corinthians, tá? Partida excelente da equipe toda do Flamengo. O Flamengo jogou muito bem e o Corinthians teve erros defensivos, teve erros individuais. A equipe do Corinthians totalmente não conseguiu jogar bola do primeiro ao último minuto, tá? Só dá Flamengo. Hugo Souza salvou, mas também errou. Então o Flamengo foi superior do primeiro ao último minuto. O Flamengo conseguiu jogar bola e que a equipe do Corinthians não conseguiu fazer ontem. Não conseguiu jogar bola, o time do Corinthians não conseguia trocar passes, não conseguia criar jogadas para atacar a equipe do Flamengo. Chegou de perigo na vez do Carrilho, que o Carrilho deu aquele chute, que o Rossi fez aquela defesa, mas nenhum perigo o Corinthians conseguiu aí chegar no gol do Flamengo, mano. Então o Corinthians aí perde. E vamos ver, o Dorival vai ter muito trabalho, viu, rapaziada? O Dorival vai ter muito trabalho aí nessa equipe do Corinthians, que vai ter que arrumar muita coisa, tá? Tá muito bagunçado. Precisa fazer contratações, mas eu acho que pro Augusto Melo, para ele não precisa fazer contratação. Para ele esse time é muito bom e não precisa ter reforços, mano. Para ele esse time é o melhor time do Brasil e não precisa ter reforços, mano. Não precisa. Então o Corinthians aí precisa fazer contratações, não é? É urgente, mano. É urgente. O Corinthians precisa contratar novos jogadores, precisa contratar zagueiros. Ah, mas o Corinthians tem um monte de zagueiro, mas precisa contratar zagueiro melhor. Félix Torres e André Amário não dá os dois, mano. Não dá os dois, mano. Não aguento mais esses dois na zaga do Corinthians, cara. Eu não aguento mais, mano. Não aguento mais. Então o Corinthians teve erros individuais, o Hugo errou, mas essa partida ridícula foi do time inteiro. O time inteiro do Corinthians jogou mal. O time inteiro. E o Dorival, mano, eu acho que o Dorival, se ele quiser, não assinou nada, se ele quiser, vai embora, Dorival, porque vai ter problema, hein? Vai ter problema com esse time do Corinthians, vai ter problema, porque tá uma bagunça lá dentro. Tá uma bagunça. Já sofremos para ganhar do Racing, do Uruguai, no meio da semana. Sofreu uma goleada. Vamos jogar quarta-feira fora de casa contra o Novo Horizontino. Depois vamos jogar contra o Inter. Porra, mano. Pô, vocês vão ficar nessa baderna até quando? Vocês vão ficar em cima de um campeonato paulista que vocês ganharam até quando, porra? Vocês precisam jogar bola, mano. Os caras precisam jogar bola. Já passou o Paulistão, mano. O Paulistão já foi, cara. Já foi o Paulistão. Vocês precisam jogar bola, mano. Vocês precisam jogar bola. Então com o time do Corinthians ontem, derrota merecida. Merecida, é ruim falar isso. É ruim, mas é verdade. Derrota merecida. O time do Corinthians não jogou nada. Era pra ter tomado 5, 6, só não tomou porque o Flamengo não fez o gol e porque o Hugo salvou também. Porque senão era pra tomar um 6-0 vergonhoso dentro do Maracanã. Porque vocês assistiram o Flamengo jogar bola.
Vocês assistiram o Flamengo jogar bola. E é isso que o Flamengo gosta. O Flamengo gosta de ficar com a bola. Tem jogadores criativos. Tem jogadores que gostam de ficar com a bola. Tem jogadores decisivos que matam o jogo logo. E é isso que o Flamengo fez. Primeiro tempo, 3-0. Primeiro tempo, 3-0, mano. Não dava pro Corinthians reagir. O Corinthians não conseguia reagir. Mesmo saiu machucado. O time do Corinthians vergonhoso. Derrota merecida. Memphis Depay foi substituído. O Coronado entra para substituir. Ele não consegue. É 2 milhões. 2 milhões o Coronado recebe para jogar aquela bolinha naquele jogo. Então o Corinthians ontem perdeu merecidamente para a equipe do Flamengo. Era para ter tomado uma goleada. Só não tomou por sorte, mano. Por sorte. Porque era para ter tomado uma goleada com a vergonha desses jogadores do Corinthians que estão em cima de um campeonato paulista e não estão conseguindo jogar bola. Tem que lembrar para eles que o Paulista já foi. O Paulista já acabou. Já era o Paulista, porra. Acorda, porra. Acorda, estamos no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Paulistão já ganhou, já era, mano. Já era. Já era. Precisa acordar para outras competições. Porque se o Corinthians continuar jogando esse futebolzinho aí ridículo que esses jogadores do Corinthians estão jogando, vai brigar para não cair, mano. Vai brigar para não cair, não vai nem se classificar na Copa do Brasil, não vai nem se classificar na Copa Sul-Americana, que foi um sufoco para ganhar do Racing no meio da semana. Deixa seu like, se inscreve no canal. E o Dorival vai ter muito problema, mano. O Dorival vai ter muito problema para arrumar esse time do Corinthians, porque tá uma bagunça. E Augusto Melo, eu acho que você não vê o jogo, ou você tem algum tipo de problema. Porque você falar que o time do Corinthians não precisa de reforços, cara, é sacanagem, mano. É sacanagem, mano. O Corinthians precisa urgente de reforço. O Corinthians precisa de um ponta. O Corinthians precisa de um novo lateral direito. O Corinthians precisa de um zagueiro. Mas pro Augusto Melo o Corinthians não precisa. Esse time do Corinthians tá ótimo.